Vamos falar um pouquinho de direito das mulheres? Foi a Organização das Nações Unidas, no ano de 1975, que oficializou o dia 8 de março como Dia Internacional da Mulher. As motivações dessa data são muitas e vale ressaltar que as greves e revoltas das trabalhadoras da época, em virtude das condições precárias de trabalho, foram um desses motivos. Ao longo desses anos, as mulheres estão cada vez mais alcançando o seu espaço. Hoje, a gente vai conhecer alguns dos direitos trabalhistas conquistados e quem conversa com a gente é a advogada especialista em direito do trabalho, Amanda Caputo. Seja muito bem-vinda, Amandinha, à nossa casa. Oi, adorei estrear esse sofá pela primeira vez, mudamos de lugar. Sofá, né? É verdade. É um grande prazer. O prazer é nosso. Olá, boa tarde, Abi, boa tarde, Léo. Boa tarde, mulherada de casa, para as trabalhadoras do lar, para as trabalhadoras que trabalham fora do lar. Que bom estar aqui comemorando esse dia. Nós temos até um batonzinho vermelho. Vermelho igual, pra gente para dar uma comemorada no Dia das Mulheres. Nós, guerreiras, né? Todas aqui do estúdio. Com certeza. Estamos aqui juntas. É bem isso mesmo, né? Quando a gente fala de direito do trabalho das mulheres, elas não tinham direito nem de trabalhar. Ah, você já pensou? A gente lá no século passado, até um tempo atrás, que num passado não tão distante, que onde nós não poderíamos trabalhar, estudar, frequentar uma sala de aula. Como é que seria, não? Muito complicado isso, não é? E quando a gente vê algumas coisas, ainda mais agora, né, que a gente estava vendo do Eduardo, do Afeganistão, né? Sim. Ver morte de mulheres que têm bebês, enfim. Ainda há muito pra gente conquistar. Sim. Você percebe isso também nos direitos? Sim. E nós não falamos de uma realidade muito distante. Aqui, para nós no Brasil, hoje na teoria, é uma realidade. Nesses países como o Afeganistão, nos países libaneses, que as mulheres não podem nem sequer sair na rua. Não podem mostrar a parte do cabelo, não podem mostrar de fato o pescoço, né? Então é uma situação que elas são bem É arcaico, né? Sei Exato, lá. elas são bem oprimidas dentro da própria casa. Então, é bem complicado isso. Mas hoje a gente está aqui para comemorar o que nós já conquistamos agora. O que nós já deixamos para trás. A gente conquistou bastante já? Sim, bastante. Nós temos muita coisa ainda para conquistar, como você disse. A teoria, de fato, ela é muito linda. A prática ainda estamos a duras penas conquistando no dia a dia, mas nós chegamos lá. Boa. Não é? Então vamos falar primeiro das mulheres gestantes. Vamos falar das mamães. Mamães. Das vamos lá. mamães, das mulheres que são mamães. E nós temos dois tipos de mamães. Das mamães que têm laços de sangue e das mamães que têm o laço no coração. O que são isso? São as adotivas. Exatamente, são os adotivos. Isso é um direito conquistado, poxa. A equiparação dos filhos, né? Que vem do ventre da mulher, são gerados pela própria mulher, os filhos dela genéticos, e aqueles que são adotados, que de fato são os filhos do coração. Então a mulher que adota, ela tem os mesmos direitos, como se ela tivesse de fato gestado e parido aquela criança. Então ela tem direito também à licença, ela tem direito à estabilidade, também tem direito a todos, e é estendido a ela também todos esses direitos como se ela fosse uma mãe biológica. Que legal. Vamos falar um pouquinho desses direitos de novo para as gestantes, mamães lembrarem um pouquinho? Vamos. Quanto tempo de licença a mamãe pode ter? E quando ela deve sair do trabalho, por exemplo? Então, a licença maternidade, a gente pode aplicá-la em dois casos. Tem as mamães que antes da gestação, elas já começam a passar mal, elas já começam com as contrações de preparo, né? Com aquelas contrações de treinamento. Não é? E tem as mamães que passam super bem, que trabalham até o último dia, que trabalham com aquele barrigão, que é super gostoso, que tem uma gestação super tranquila. Então as mamães que já se sentem mal antes do parto, elas podem entrar com essa licença 28 dias antes do parto. E essa licença se estende por até 4 meses após o parto. Lembrando que, dependendo do cargo, da função, da categoria dessa funcionária, ela pode se estender além dos 4 meses. Então tem convenção coletiva, né, que é a legislação própria da empresa, daquela categoria, que estende a licença maternidade. Então a CLT, que é aquela norma que a gente sempre fala que está aqui, que é a base de todos nós trabalhadores, ela dá 4 meses. Agora, as convenções coletivas que são aplicadas a cada categoria de funcionário, ela pode te dar benefícios a mais, aquele plus.
Então, pode ter esse plus além dos 4 meses da licença maternidade. Assim que teve o bebê. Exatamente. Voltou pro trabalho. Ou antes, 28 dias antes do parto. Do parto. Exatamente. Teve a licença, tirou a licença, Sim. voltou para o trabalho. Sim. O que muda? Me lembrando, existe um preconceito muito grande contra as mamães no período gestacional. Então, o que eu já ouvi de mamãe reclamar, estou grávida, sofro preconceito, fui mandada embora, meu empregador não me quer mais, eu estou improdutiva, eu estou nauseada, eu passo muito mal. Posso ser mandada embora? Não. É verdade, ótimo Não, ter falado isso. então a lei veio para proteger as mamães, porque elas estão gerando uma vida, elas vão ter gastos, elas vão ter um outro dependente que ela vai ter que sustentar, né? Ela vai ter que alimentar, ela vai ter que cuidar. E aí, como é que eu posso fazer isso se eu for mandada embora? Então, para isso existe a estabilidade gestante, certo? 5 meses após o parto. Então, a mulher, 5 meses após o parto, ela não pode ser mandada embora. Lembrando que ela não pode ser mandada embora desde o momento em que ela fica sabendo da gestação e comunica o empregador. Então, lembrando para o pessoal de casa, é muito importante comunicar à empresa. Ai, ótimo. Então, quando ficou grávida, já comunica a empresa. Exatamente. E já aconteceu casos, ou você já falou com mulheres, mas eu não sabia, fui mandada embora e descobri, sei lá, na semana. E A aí? empresa não sabia, a mulher talvez não sabia, mas isso já é posição consolidada dos tribunais. Não é mais requisito a empresa saber. Vamos supor, a mulher não sabia. Era uma condição que ela não sabia. E hoje isso é muito comum, apesar de nós estarmos com a tecnologia muito avançada, tem muitas mamães que não sabem. E aí, como é que faz? Bom, descobri que estou grávida e fui mandada embora. Comuniquei à empresa. A empresa tem 2 opções. Ou ela me chama de volta para eu assumir as minhas funções, ou ela me paga uma indenização equivalente a esse período de estabilidade que eu ainda tenho. Que seria, sei lá, quantos meses de gravidez, mais os 5 meses. Exatamente. Interessante. Então, boa. eu tive o neném e eu tenho mais 5 meses de estabilidade. Boa. Certo? Se eu estiver grávida daquele momento que eu descobri a gestação, não é? Até o final da gestação. Até depois, 5 meses do parto. E aí, voltei para o trabalho, vamos supor. Aí tem direitos à amamentação, é isso? Como é que funciona? Exatamente. Voltei para o trabalho. Lembrando, Abi, uma situação muito interessante ainda nesse assunto. Se eu tiver de aviso prévio e descubro que eu tô grávida, e aí? o que acontece? O que acontece? Fato, você tem os mesmos direitos. Você é reintegrada ou você tem que pagar a indenização equivalente. Então, assim, o que a legislação fez? Ela protegeu a mulher por todos os ângulos que ela podia proteger. Então, ela estendeu na situação de aviso prévio, na situação de contrato de experiência, na situação de contrato por tempo determinado. Então, todas essas situações, se ela descobre que ela está grávida, ela tem essa prerrogativa. Ela é protegida e tem a estabilidade. Porque, de fato, ela está gerando uma vida. Que demais, que bom, né? Que bom. É uma exceção à regra. Que bom. Exatamente. Antes de entrarmos nesse assunto, né? Voltei pro trabalho. E as mamães que perdem os bebês por causa natural, né? E aí? O famoso aborto espontâneo. Elas vão ficar tristinhas, elas vão ficar magoadas, algumas ficam enfermas. Elas têm direito a ficar 2 semanas em descanso, recebendo o salário. Ai, que bom. E o salário não muda, né? Nesse tempo todo da mamãe não muda nada. Não muda. Não muda. Tanto na questão da licença maternidade, essa que nós acabamos de falar, ela fica em casa cuidando do neném e recebendo, quanto nessa situação que ela perdeu o bebê, né? Teve o aborto por causas naturais, ela fica em casa se cuidando e recebendo pelo salário. Boa. Agora sim, agora a mamãe voltou pro trabalho. Exatamente, agora a mamãe voltou para o trabalho, o neném precisa ser amamentado, né, de leite materno, ou então ele precisa tomar a mamadeira dele como não, ele precisa do cuidado pele, mãe, enfim, ele precisa do contato com a mãe. O que a lei dá de direito para a mãe cuidar do neném nesse tempo? A mãe tem direito a amamentar 2 vezes o bebê em intervalos de meia hora. Ou então, se ela quiser pactuar com o empregador ou em caso de convenção coletiva, dá para distribuir esse tempinho. Ah, não, meu bebê não vai gastar meia hora. Em 15 minutos eu consigo amamentar. Então, eu vou distribuir nessa 1 hora da legislação esse período de amamentação. Ah, não, meus horários são diferenciados. Posso combinar com o empregador. Olha,
eu posso reduzir meu horário, meu intervalo de refeição dentro, logicamente, das prerrogativas legais. E posso tirar mais 15 minutos de amamentação aqui. Então, pode-se fazer essa flexibilidade, né? Para que seja amamentado essa criança. E a mãe, de repente, pode usar isso como sair uma hora mais cedo, se mora em outra cidade, por exemplo? Como vai fazer? Pode fazer dessa forma. Desde que... Eu sempre falo aqui, toda vez que eu venho, eu sempre repito, o diálogo. Então, o diálogo é sempre muito importante com o empregador. Boa. O Léo tem uma perguntinha. Vamos lá, Léo. Tenho uma perguntinha. Doutora, isso se aplica também para quem faz home office em casa? É mesmas condições? Sim. É justamente equiparado. O que muda no home office? O home office muda, né? Você trabalha em casa, não é? Você pode trabalhar pelo seu sistema de produção. Olha, você não vai trabalhar por hora, mas você tem que me entregar isso. Se você for advogado, você precisa me entregar uma petição inicial, a contestação, um recurso. Se você for empregado, né? Você vai bater o seu cartão de ponto às 8 horas e sair às 18. Você não está trabalhando, só que na sua casa. Então, você vai precisar parar para amamentar, você vai precisar ter as mesmas prerrogativas. Então, se aplica também a licença maternidade, a estabilidade, o período para amamentação. A mesma coisa. É tudo igual. Para as mamães que trabalham em home office, é a mesma coisa. Olha, agora eu vou falar de um assunto que eu acho que a gente sempre pensa bastante sobre ele. Esse eu acho que ainda falta a gente conquistar mais. Quando a gente fala dos salários iguais, é um direito da mulher? Exatamente. Não pode existir. Olha, eu tô contratando aqui o Léo e a Abi, e o Léo, por ser homem, ser mais cabeludo, não é? Ser mais tatuado, cabeludo, não é? Vamos falar mais uma prerrogativa do Léo aqui. Cozinha bem. Hã? Cozinha bem. Cozinhar bem, né? Que prerrogativa. Esse aí. Aí já perdi. cabeludo. Vou falar no ar, porque daí fica registrado que eu vim pela Colomba. Mentira, queridos telespectadores. Eu vim por vocês. Estou esperando Colomba. Enfim, não posso dizer assim, olha, eu vou contratar a Abi por um salário X e vou contratar o Léo por 2X, porque o Léo tem as prerrogativas de saber cozinhar e ser mais cabeludo. Não posso. E também não posso colocar nessa vaga de trabalho, olha, eu contrato um homem, assim, assado, com exceções, tá? Então, por exemplo, vocês já viram aquele filme, Como Eu Era Antes de Você? Todo mundo já viu esse filme. Léo, não quebre os seus créditos. Você já viu esse filme, não viu? Já vi, eu vejo todos os filmes. Pessoal do estúdio, todo mundo já viu esse filme? Eu amo Como Eu Era filme. Antes de Você? Sim. Tá vendo só? Assisti. Então, nesse filme Como Eu Era Antes de Você, era um moço jovem, para aquele pessoal de casa que não viu. Um moço jovem, certo? E esse moço jovem adoece e fica, de fato, tetraplégico. Ele perde os movimentos daqui para baixo. E ele precisa de uma pessoa para conversar, que é a mocinha que se apaixona por ele no final. Não vou contar, vocês assistam. E ele precisa de alguém para cuidar dele em casa. E aí, quem que vai cuidar dele em casa? Para fazer as necessidades fisiológicas, né? Levantá-lo da cama, ir ao banheiro, dar banho. Tem que ser um homem. Então, para essa vaga, tem que ser um homem. Isso não configura discriminação. Legal. Certo? Agora eu vou colocar assim, eu quero um atendente de caixa de supermercado homem. Isso é discriminação. Isso não existe. Não pode. Não pode. A não ser que seja um trabalho, por exemplo, de força, carregar peso, Exato. essas coisas. Como é que vamos contratar nós mulheres, mocinhas delicadas, não é? Para descarregar um caminhão no depósito de um supermercado. Sim. Carregar 20 quilos de um saco, de um carregamento de arroz, de feijão, de açúcar que vem. Não tem como. Então, tem funções que demandam força masculina, que demandam determinado sexo. Nós falamos, né, do cuidador masculino. Tem também as cuidadoras do sexo feminino, não é? Aquelas enfermeiras, aquelas que cuidam de idosas. Tem mãe que também prefere que babás cuidem das filhas. Então, nesses casos, tem que ter, sim, a demanda de trabalhadores e trabalhadoras. Não é discriminação, é em virtude da demanda. Boa, mas em relação a salário e mesmo as funções, teria que ser tudo igual. Exatamente. Podemos decidir a demanda, porém não podemos fazer a diferença salarial. Boa. Como eu te disse, do caixa de supermercado. Meu colega homem ganha X e eu ganho menos X. Não pode. Então, sempre o mesmo salário. Lembrando, Abi, que a lei também diz o seguinte: empresas que exigem uma troca de uniforme, que exigem determinadas atribuições das funcionárias, elas têm que propiciar esse meio.
Então, se eu quero, por exemplo, você, Abi, você trabalha linda, maravilhosa, no saltinho alto, então você tem que se trocar aqui, correto? Sim. Então, a TV já te proporciona um camarim, um ambiente para que você troque de roupa. Supermercado, que exige que você trabalhe de uniforme, tem que ter um vestuário feminino, separado do masculino. Então, assim, e tem que ter um ambiente que propicie higiene e condições para que a mulher trabalhe. Porque nós, mulheres, temos os nossos cuidados pessoais e as nossas demandas fisiológicas. Então, nós temos, por natureza, que ter um espaço reservado para nós. Banheiros e vestuários para mulheres. E aqueles que demandam uniformes e trocas, tem que ter um espacinho para mulheres. Que interessante, não é? E quando a gente começa a pensar sobre isso, eu acho que isso ainda acontece muito das mulheres terem receio de cobrar os seus direitos, né? De se sentir, às vezes, um pouco acuadas, pressionadas, não é? E aí as mulheres acabam deixando isso passar. Depois que você passou por isso no emprego, por exemplo, é possível você reivindicar depois? Sem dúvidas. Nós temos muito o dano moral no trabalho. É o que eu sempre falo. Meninas, peguem provas, documentem a situação do assédio sexual, do assédio moral, da falta de estrutura, da falta de amparo. Porque, poxa, você está doando a sua vida para o seu trabalho, não é? Não é nada mais justo do que você reivindicar por aquilo depois. Mas reivindique sempre com fundamento. E é o que eu digo sempre, coloque-se para o seu empregador. Sempre, coloque-se. Você, mulher forte, guerreira, trabalhadora, coloque-se para o seu empregador. E depois procure seus direitos judicialmente, caso isso não ocorra. Mas não deixe ser oprimida, não deixe ser de fato escravizada, não deixe ser oprimida, ofendida. Enfim, nós temos que conquistar nosso direito no mundo. E nós só vamos conquistar o nosso direito no mundo, no trabalho, dentro das nossas casas, se nós começarmos a nos impor. Com certeza. A mostrar o nosso lado. Afinal, a gente merece tanto quanto nos dedicamos. Exatamente. Ah, você é a Soninha. Não é pra você, tá? É pra doutora. Então entregue para a doutora, por favor. Você vai ficar aí mais. A Colomba vem também? Ainda não, doutora. Ah, mas eu Pra fico você, muito viu? feliz. Imagina. uma rosa. Como diria minha vovó, uma rosa para uma rosa. Uma rosa para uma rosa, isso aí. Comendo com batom. Obrigada por hoje e sempre, viu? Eu fico muito feliz em estar aqui, principalmente hoje, nesse dia. Pra gente falar bastante sobre nós. Um Sim, beijo, um beijo. obrigada, viu? Um beijo, obrigada. Você de casa, aproveita para seguir a Amandinha, amanda.caputo.10, tá? Aproveita e faz pergunta para ela. E se você quiser, faz pergunta pra gente, que ela volta para falar um pouquinho mais sobre os direitos que nós temos. Lembrando que temos deveres, mas também temos muitos direitos e merecemos cobrar por eles. Um beijo, meu amor. Obrigada. Obrigada. Bom demais. Vem comigo.